Então vamos lá. Já vou projetar para vocês. Pronto, já conseguem ver a projeção aí na tela? Tá. Manuel, eu tô vendo seu áudio aberto, Manuel. Não sei se tá, mas tá, eu tô vendo aqui que tá aberto seu áudio. Manuel, deixa eu ver aqui. Não, tá não, Chaves. Pra mim aqui não tá não. Tava não. Agora fechou. Mas enfim. Pessoal, esse é o nosso penúltimo conteúdo da disciplina. Nós só teremos, depois dessa aula, só mais uma aula mesmo, síncrona. Depois já vai ser a avaliação AV2, né? Graças a Deus estamos terminando o nosso conteúdo dentro do prazo hábil. E esse conteúdo ele é bem simples também, certo? Bem simples, bem rápido, não tem muito o que mexer com ele não, que é o estudo físico geral dos líquidos no organismo, certo? Então nós sabemos que os organismos vivos, na verdade, eles não funcionam sem os líquidos, e principalmente sem a água, que é a base de todos os outros líquidos. E existem algumas propriedades físicas, certo? Ok, Ana Clélia, quando você pedir de volta eu aceito. Então, nós sabemos que esses líquidos eles têm propriedades químicas, mas eles também têm propriedades físicas, que a gente vai ver essas propriedades um pouco mais para frente, daqui a pouco, certo? Então, quando a gente fala desse estudo físico geral dos líquidos, a gente está falando também de mecânica dos fluidos, que é um pouco do que a gente vai ver hoje. A gente não vai se aprofundar muito nessa parte de mecânica dos fluidos, porque não é algo que tenha interesse, assim, um interesse tão grande, nem para a nossa disciplina, nem para o nosso curso, certo? Mas por que estudar, né, a mecânica dos fluidos? Então, o fluido é uma substância que se deforma continuamente sobre a aplicação de uma tensão, não importa quão pequena ela seja. Então, os líquidos eles podem ser chamados na física de líquidos ou eles podem ser chamados na física de fluidos. Então, sempre que a gente falar de fluidos corporais, fluidos de maneira geral, na física, nós estaremos, obviamente, nos referindo aos líquidos, certo? O fluido mais importante do nosso corpo é o sangue. Mas nós temos outros fluidos ou outros líquidos que são muito importantes, como a saliva, como os hormônios que geralmente são enviados também como forma de líquidos ou de fluidos, porque as glândulas liberam esses líquidos ou esses fluidos. Então, cada um desses fluidos apresenta algumas características que são comuns, digamos assim. Para que a gente faça essa diferença, né, é preciso que a gente entenda que tem um outro conceito de fluido, que é o seguinte: um fluido seria algo que está entre o estado líquido, estado físico líquido, e o estado físico sólido. Eu não sei se eu já dei esses exemplos para vocês, mas eu já falei, o sangue é um fluido, né? O pudim é um fluido. Alimentos como, por exemplo, doce de leite, geleias, seriam teoricamente classificados como fluidos. Porque nem são líquidos e nem são sólidos. Mas como a gente está falando de mecânica dos fluidos, como a gente está falando de física, nós vamos considerar que todos os fluidos são líquidos. Nós não vamos fazer essa separação nesse momento, tá bom? Então, falando de sistema de unidades que a gente já falou lá no início da biofísica, mas a gente vai trazer isso de volta, né? No estudo de um fenômeno físico, lidamos com uma variedade de grandezas. E destas, umas são contadas como o número de morangos numa caixa, por exemplo. Outras são medidas como o volume de água num reservatório, a massa de um corpo sólido e etc. Vale lembrar que nós temos uma tabela, né, que é o Sistema Internacional de Medidas, em que essas medidas elas podem ser verificadas e aferidas no mundo inteiro
tendo o mesmo padrão de medida, por exemplo. Como eu já expliquei para vocês, que metro, quilômetro, metro cúbico, quilo, são todas medidas universais. Então essas medidas elas podem ser aferidas tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, quanto na China, quanto na Tailândia, serão da mesma forma. Só dando uma recapitulada, que nós temos dois tipos de grandezas que a gente já viu lá no início, quando a gente estava começando a estudar biofísica. A gente tem que as grandezas fundamentais são aquelas para as quais se estabelecem escalas arbitrárias de energia. Nós temos 4 grandezas fundamentais, né? Massa, deixa eu me lembrar. Não, eu troquei aqui, mas depois não me lembro de dizer a vocês. As grandezas derivadas são aquelas que derivam das grandezas fundamentais, né? Como velocidade, aceleração, né? Deslocamento e por aí vai. São aquelas para as quais as dimensões são expressas em termos das grandezas fundamentais. Elas derivam das grandezas fundamentais. E aí, como exemplo, nós temos em fenômenos de transferência, as grandezas fundamentais empregadas são massa, comprimento, tempo e temperatura. Então, as outras medidas, elas são derivadas dessas aí, dessas quatro, certo? Aqui eu já havia mostrado para vocês em um outro momento o Sistema Internacional de Medidas, né? Onde nós temos as unidades fundamentais, né? A grandeza que elas representam aqui à esquerda, massa, comprimento, tempo, área, volume, velocidade, o nome dessas unidades fundamentais e o símbolo, como vocês já viram, são reconhecidos mundialmente, ok? Então a gente vai falar de algumas propriedades dos fluidos, né? Eles têm massa específica. Então define-se como o quociente entre a massa e o volume desse corpo. Dessa forma, pode-se dizer que a densidade mede o grau de concentração de massa em determinado volume. Então a massa específica de um fluido, ela também pode ser chamada de densidade, certo? Eu acho que vocês já viram em algum momento aí, ou no ensino fundamental ou no ensino médio, ao cálculo da densidade, que é a massa dividida pelo volume. Então eu tenho, por exemplo, 100 gramas de farinha para 20 ml de água. Como é que eu vou saber a densidade dessa mistura? Eu vou dividir 100 por 20. Então eu vou ter 5, o resultado, né? 5 gramas por ml. Então a densidade dessa mistura que eu mostrei, que eu falei para vocês, de água com farinha, vai ser de 5 gramas por ml. Certo? Aquela misturinha da água com óleo, né? Embora sejam dois fluidos, a água e o óleo não se misturam tanto pela questão da polaridade, como a gente já viu, mas também pela questão deles terem densidades diferentes. Um fenômeno muito interessante que eu pude conhecer agora em janeiro foi o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. E essas águas não se juntam. E elas não se juntam, dentre outras coisas, porque as densidades desses rios são diferentes. Então o Rio Negro ele é muito mais denso. O que é que isso quer dizer? Uma coisa muito densa e uma coisa pouco densa. Quanto mais denso é um fluido, quanto mais denso é um corpo, maior a quantidade de matéria que existe nesse corpo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O que é mais fácil da gente transpor, da gente passar por uma parede ou entrar numa piscina? Por que é que a gente não se joga na parede e não atravessa para o outro lado? E por que é que a gente pula na piscina e consegue entrar na água? Também por uma questão de densidade. Então, quando eu digo que a parede é muito densa, eu estou querendo dizer que existe muita matéria na parede. Quando eu digo que a água é menos densa que a parede, eu estou dizendo que a quantidade de matéria sólida, no caso, que existe na água, é bem menor que a quantidade de matéria sólida que existe na parede. Pessoal, ficou claro até aqui? Alguma dúvida ou pergunta? Me digam aí. Tudo certo? Pessoal, estão aí? Estão comigo?
Tá tudo certo aqui. Ok. Pronto. Então, os fluidos também têm volume específico. Né? Geralmente esse volume específico ele é determinado ou demonstrado através daquele trezinho lá em cima, que a gente chama de cubo, né? Na potenciação. Então, milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos e por aí vai. O volume específico é, por definição, o volume ocupado pela unidade de massa de uma substância, ou seja, é o inverso da massa específica, sendo dada por... completou aqui. Então, quando nós dizemos massa, né, massa se refere à quantidade de matéria que existe em um corpo. Né? Então, se eu digo que eu comprei 3 quilos de carne, esse quilo é uma unidade de medida de massa. 3 quilos de carne corresponde a 3 quilos de matéria. Quando eu estou falando de volume, eu estou falando do espaço que essa matéria ocupa. Então, se eu digo que a minha caixa d'água tem capacidade para 10 metros cúbicos, eu estou falando do espaço que existe, né, do volume que essa caixa d'água consegue comportar, certo? Então, a diferença básica entre massa e volume, só para vocês terem essa noção, é que enquanto a massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo, o volume é o espaço que essa matéria ocupa, certo? O peso é o seu peso por unidade de volume. A massa geralmente ela é confundida e ela pode até muitas vezes ser empregada junto com o peso, certo? No caso, a densidade relativa de uma substância A expressa o quociente entre a massa específica dessa substância e a massa específica de outra substância tomada como referência. Então, como eu falei para vocês, essa densidade relativa é a gente saber identificar o que é mais denso e o que é menos denso, de acordo com aquela formulazinha que eu mostrei para vocês, né? Que a densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Geralmente se dá em grama por ml, ou em quilo por litro, ou em quilo por metro cúbico, e por aí vai. Os líquidos também exercem pressão, né? A pressão pode ser definida pelo quociente de uma força módulo constante perpendicular, né, a uma superfície sujeita à sua ação dividida pela área da superfície. Não vamos entrar nesses conceitos aqui. O que é que nós precisamos saber sobre essa questão da pressão? Os líquidos exercem pressão dentro e fora do corpo. Nós já havíamos estudado lá no início da biofísica que a pressão é também uma questão, é uma força física, né, é uma das propriedades físicas da matéria, e a gente pode observar isso de duas formas no nosso corpo, ou através da pressão arterial, ou através da pressão osmótica, que eu já expliquei para vocês a diferença entre as duas. A pressão arterial é a pressão que o sangue, enquanto um líquido, faz quando ele passa por dentro da artéria, e essa pressão é de dentro para fora. A pressão osmótica ela é feita pela água que está fora da artéria e é de fora para dentro, certo? Então, na região das nossas artérias e veias, ficam sempre essas duas pressões com forças que a gente chama de antagônicas, porque enquanto uma atua de dentro para fora, a outra atua de fora para dentro, ok? E a regulação da pressão arterial e da pressão osmótica precisa ter uma relação muito próxima, ok? Então a gente vai falar agora da lei de Newton, da viscosidade. Newton realizou um experimento das duas placas planas e verificou que ao aplicar a força F na placa superior móvel, esta inicialmente acelerada até adquirir uma velocidade constante, o que permitiu concluir que o fluido aplicava à placa uma força contrária ao movimento de mesma intensidade. Após a realização de vários experimentos, chegou à seguinte equação. E aí depois que Newton realizou esses experimentos, Pascal realizou outros. Deixa eu voltar aqui para Newton. Então ele tem algumas questões que a gente precisa falar sobre a viscosidade, né? A viscosidade é uma propriedade que é exclusiva dos líquidos. Então quando eu digo assim, um exemplo assim bem claro de viscosidade para vocês entenderem.
Alguém aqui já fez mingau de goma para pregar a bandeirola de São João? Eu já. Acredito que todo mundo em algum momento da vida já deva ter feito, né? Cola de goma. Então, quando você faz aquela cola de goma, não fica pegajoso, né? Não fica meio parecendo um catarro ali. Então, a gente diz que aquela propriedade de ficar liguento, vamos dizer assim, a gente diz que aquela substância é uma substância viscosa, certo? Então, a viscosidade é a propriedade que muitos líquidos têm de como é que eu quero dizer, de pregarem em algumas superfícies, certo? Então, por exemplo, quem tem mais viscosidade? Uma solução de cola com goma ou um suco de abacaxi? Me digam aí. Quem vocês acham que é mais viscoso? Eu acho que é o suco de abacaxi. Não. Quem é mais viscoso é a cola de goma, certo? Então, quanto mais liguenta for a substância, mais viscosidade ela vai ter, certo? Então, por exemplo, sim. E quanto mais ela pregar, mais viscoso. Isso, Apesar que o viscoso era aquele pó que o suco de abacaxi tem. Não é. Então, por exemplo, se eu pego o sangue, que eu disse para vocês que é um fluido, né? Ou então, quanto mais viscoso, Chagas, ou quanto mais grosso o líquido, por exemplo, certo? Você faz um suco de goiaba bem grosso e você faz um suco de acerola fininho. Quem vocês acham que vai ter mais viscosidade? O suco de goiaba ou o suco de acerola? É o de goiaba. O de goiaba, ele vai ter mais viscosidade, certo? Ele vai ser mais grosso, mais encorpado. Ele é um líquido mais grosso, então ele vai ter uma resistência a mais, certo? Então Pascal, físico matemático francês, descobriu que ao se aplicar uma pressão em um fundo qualquer de um líquido em equilíbrio, essa pressão se transmite a todos os demais pontos do líquido. Essa propriedade nos líquidos, expressa pela lei de Pascal, é utilizada em diversos dispositivos, tanto para amplificar forças, como para transmiti-las de um ponto a outro. Um exemplo é a prensa hidráulica e os freios hidráulicos dos automóveis. Porém, uma coisa que é muito importante que a gente estude em relação aos líquidos é a questão do empuxo, certo? Muita gente fala impulso, mas não é impulso. A pronúncia correta é empuxo, certo? Quando se mergulha um copo em um líquido, seu peso aparente diminui, chegando às vezes a parecer totalmente anulado quando o corpo flutua. Esse fato se deve à existência de uma força vertical de baixo para cima exercida no corpo pelo líquido ao qual recebe o nome de empuxo. Então esse empuxo é a força que existe nos líquidos que tende a empurrar todos os corpos de baixo para cima, certo? Todos os corpos eles tendem a ser empurrados de baixo para cima. Por que é que a gente mergulha? Esse empuxo é só em líquidos? Só em líquidos. Os sólidos... E você quando pula, se você der é impulso, é isso? Isso. Empuxo. Certo. Empuxo é uma coisa, impulso é outra coisa, viu? Nós estamos falando do empuxo. Ok. Certo? Okay. Então, por exemplo, você pula numa piscina. Você pula e naturalmente a água vai fazer com que você suba. Essa força que a água exerce sobre os corpos, a água, no caso, é o exemplo que eu estou dando, é essa força vertical, né, de baixo para cima, a gente chama de empuxo, certo? Que é uma propriedade muito importante para todos os desculpem, os líquidos. O empuxo se deve à diferença das pressões exercidas pelo fluido nas superfícies inferior e superior do corpo, sendo as formas aplicadas pelo fluido na parte inferior maiores que as exercidas na parte superior. O resultante dessas forças fornece uma força vertical de baixo para cima, que é o empuxo. Então, quanto mais fundo for o espaço, maior vai ser a pressão exercida, certo? Então, por exemplo, eu acho que eu já dei o exemplo da baleia cachalote aqui a vocês, que quando ela mergulha muito fundo, ela tem na sua cabeça uma parte membranosa muito rica em gordura,
que quanto mais profunda ela mergulha, mais fria é a água, maior a pressão. E esses animais que são marinhos e que têm esse hábito de caçar em águas profundas, tem um sistema de controle de pressão muito grande. Porque, por exemplo, se eu não me engano, não, eu não vou dizer exatamente, porque talvez eu esteja dando um dado errado a vocês, mas algumas pesquisas mostraram que o ser humano, mesmo em submarinos com alta tecnologia, só conseguem chegar a uma determinada profundidade no mar porque a pressão é esmagadora. Então, o local de caça das baleias cachalote é tão profundo que muitas vezes, se fosse qualquer outro organismo vivo, seria massacrado, estourado, pisoteado por aquela pressão. Certo? Então, esse impulso se dá exatamente por essa pressão. Eu não sei se vocês já tentaram mergulhar em uma piscina muito funda. Se você mergulha numa piscina muito funda, seu ouvido começa a doer. Por que é que o ouvido dói? Porque a pressão aumenta. Certo? Ou se vocês já deram um mergulho muito profundo no mar, por exemplo, o ouvido começa a doer. Por que é que o ouvido dói? Porque conforme vai havendo um aprofundamento, né, conforme a gente vai mergulhando mais profundo, a pressão aumenta. Então, esse impulso ele se deve exatamente a essa diferença de pressão. Em cima, a pressão é menor, embaixo, a pressão é maior. E o que é que a pressão maior faz? Empurra o corpo de baixo para cima. Ok? E aí, para a gente finalizar, os líquidos no organismo possuem uma série de características. Como nós podemos ver, esses líquidos possuem massa, eles podem ser aferidos, possuem viscosidade, como nós acabamos de falar, eles exercem pressão dentro e fora das veias, podem ser transportados pelo corpo por meio de processos como osmose e difusão. Lá no Canvas eu deixei uma videoaula de apoio que vai falar exatamente de como é que esses líquidos são transportados, e eu acredito que vocês já devam ter visto isso em biologia celular e molecular, processos de transporte de membrana, como osmose, difusão facilitada e etc., né? E podem atuar como termorreguladores no caso das temperaturas corporais que se aumentam, né? Quando são aumentadas, no caso, ok? Esses líquidos exercem uma série de funções no nosso corpo e regulam, como eu já falei, uma série de outras funções vitais. E agora eu queria saber se tem alguma dúvida em relação ao que nós colocamos até agora. Vamos lá? Alguma dúvida ou pergunta? Tudo certo até o momento? Tudo certo. Pessoal, vocês morreram? Estou preocupado. Beleza. Pronto, mais alguém, pessoal?